Todos os anos, mais de 3 milhões de toneladas de azeite de oliva são produzidas no planeta. É uma quantidade tão absurda que, se colocada em garrafas de 1 litro, daria para encher uma fileira contínua que atravessaria o oceano inteiro. Mas por trás desse número existe um mistério que a maioria das pessoas jamais viu. O que realmente acontece com uma simples azeitona até ela se transformar nesse líquido dourado que movimenta bilhões? A verdade é que, dentro de um lugar moderno, uma fábrica especializada em azeite, existe um processo tão preciso, tão delicado e ao mesmo tempo tão brutal, que apenas um erro de poucos segundos pode destruir o sabor, o aroma e a identidade de toda uma produção. E é isso que quase ninguém imagina quando abre uma garrafa na cozinha. E é exatamente aqui que você entra. Sejam bem-vindos, meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista pós-graduado em nutrição esportiva e hoje você vai descobrir cada detalhe do caminho que transforma essas pequenas frutas em um dos alimentos mais valiosos e também vigiados do planeta. Mas, antes de entrarmos nas máquinas, nos tanques e nos segredos tecnológicos, precisamos voltar lá ao começo. A origem da azeitona, um fruto pequeno, amargo, resistente, cultivado há milhares de anos nas margens do Mediterrâneo. Povos antigos já tratavam essa árvore como um símbolo de vida, força e prosperidade. Hoje, ela alimenta uma das cadeias industriais mais antigas e ao mesmo tempo mais modernas do mundo. Antes de seguirmos para as máquinas que nunca param e para os segredos que fazem o azeite ser extra virgem de verdade, já deixa a sua inscrição aqui no canal e, claro, deixa o like para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. E é aqui que tudo pode dar errado. A oliveira, que passa o ano inteiro acumulando energia no fruto, precisa ser tratada com precisão quase que cirúrgica no momento da retirada das azeitonas. Cada minuto importa. Um atraso pequeno pode comprometer aroma, frescor e acidez, e transformar um azeite premium em algo comum e sem vida. Existem dois métodos principais de colheita: o tradicional, feito à mão e lento, delicado, e preserva melhor a integridade do fruto. Redes são abertas sob as árvores e trabalhadores usam pequenos ancinhos para derrubar as azeitonas com cuidado. É um processo quase que artesanal, que reduz impactos e evita machucados invisíveis, o tipo de dano que acelera a oxidação. Do outro lado está a colheita mecanizada. Máquinas enormes que envolvem a árvore e vibram seu tronco para derrubar os frutos em segundos. A eficiência é absurda, mas qualquer ajuste errado pode esmagar azeitonas, quebrar galhos e iniciar uma deterioração química imediata. Assim que o fruto toca o solo ou a bandeja da máquina, o relógio começa a correr. As melhores fábricas trabalham com um limite de 6 a 12 horas entre a colheita e a extração. Passando disso, a fermentação natural se intensifica, surgem defeitos aromáticos e aquele potencial de extra virgem se perde para sempre. As azeitonas seguem rapidamente para as caixas ventiladas, evitando calor e pressão excessiva. Chegando lá, a primeira etapa é a remoção de impurezas, folhas, ramos, poeira e qualquer corpo estranho que possa trazer amargor ou contaminação. Ventiladores industriais criam um fluxo de ar que separa folhas do fruto, enquanto tanques de água giratória lavam as azeitonas no movimento hipnotizante. Aqui existe um detalhe pouco conhecido. Uma única folha esmagada junto ao fruto pode deixar o azeite exageradamente amargo por causa dos compostos liberados durante a pressão. Depois da lavagem, começa a seleção fina. As azeitonas passam por esteiras vibratórias e sensores que identificam defeitos quase que invisíveis, como pequenas manchas de fermentação ou perfurações de insetos. Câmaras de alta precisão
iluminam cada fruto e jatos de ar removem instantaneamente qualquer azeitona inadequada. O resultado é uma triagem quase perfeita, eliminando tudo o que poderia comprometer o aroma e a estabilidade. Esse rigor tem motivo. Para cada litro de azeite extra virgem real, são necessários entre 6 a 10 quilos de azeitonas perfeitas. Isso significa que um lote só pode avançar se estiver absolutamente limpo, fresco e saudável. Se apenas uma pequena porcentagem estiver fermentada, todo o perfil sensorial se perde. Não importa o quanto as máquinas sejam avançadas. No fim desta etapa, fica uma massa impecável de frutos preparados para a fase mais tecnológica da fábrica. O caminho a seguir envolve calor controlado, aço inoxidável e máquinas capazes de extrair o coração aromático da fruta em minutos. É uma seleção implacável. E é exatamente essa seleção que separa o azeite comum daquilo que chamamos de extra virgem. A seguir, vamos entrar no coração tecnológico da fábrica, onde a azeitona é finalmente transformada e onde acontece a parte mais reveladora de todo o processo. Quando a seleção termina, as azeitonas chegam à parte mais tecnológica, um ambiente onde o som das máquinas e o aroma intenso da pasta recém-moída anuncia que estamos prestes a testemunhar o nascimento do azeite. Aqui, tradição e engenharia se encontram para transformar fruta em óleo com precisão absoluta. A primeira etapa é a moagem. Antigamente, enormes pedras de granito esmagavam os frutos lentamente. Hoje, discos metálicos giram em alta velocidade, triturando a polpa, o caroço e a pele até formar uma pasta homogênea. É nessa pasta que estão os aromas, os antioxidantes e o óleo ainda preso dentro das células. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o azeite não surge aqui. A moagem apenas prepara o terreno para a verdadeira transformação. Em seguida vem a fase mais sensível de todo o processo, a malaxagem. A pasta é colocada em tanques de aço inoxidável e lentamente mexida por pás internas, como se estivesse recebendo uma massagem controlada. Esse movimento suave permite que pequenas gotículas de óleo se juntem e formem gotas maiores, possíveis de separar depois. A temperatura é crítica, acima de 27 graus Celsius. O azeite perde frescor e deixa de ser extra virgem. Por isso, sensores controlam cada grau, enquanto operadores experientes observam o aroma que sobe das cubas. Muitos dizem que conseguem sentir o ponto perfeito apenas pelo cheiro. Depois desse preparo, a pasta segue para a máquina que revolucionou a indústria, a centrífuga horizontal. Dentro dela, o cilindro gira a uma velocidade impressionante, aplicando forças equivalentes a várias vezes a gravidade. Essa rotação separa 3 elementos: água, sólidos e o óleo. Em poucos segundos, o azeite é liberado quase sem contato com o ar, preservando o sabor e evitando a oxidação. O contraste com os métodos antigos é gigantesco. O que antes levavam horas, agora acontece em instantes, com muito mais pureza e precisão. E aqui surge um fato curioso. O azeite que sai da centrífuga não é dourado, ele é turvo, espesso e muitas vezes um verde intenso. Esse visual desmonta o mito de que a cor é sinônimo de qualidade. Existem azeites excelentes, bem amarelos, e azeites medianos, incrivelmente verdes. A cor depende da variedade, do ponto de maturação e da presença de pigmentos naturais, e não do nível de qualidade. Outro ponto pouco conhecido é a discussão sobre o azeite filtrado e o não filtrado. Muita gente acredita que o azeite turvo é mais natural, mas a verdade é que o não filtrado contém micropartículas que aceleram a oxidação.
Ele é saboroso nos primeiros dias, mas perde frescor mais rápido. Já o filtrado é mais estável e mantém o aroma por muito mais tempo. Ambos têm valor, apenas vivem ciclos diferentes. Durante todo o processo, um exército de sensores vigia temperatura, vibração e oxigenação. A sala de controle parece a cabine de um avião. Telas mostram gráficos em tempo real, e qualquer anomalia faz o sistema ajustar automaticamente a operação. Isso é essencial, porque o rendimento da azeitona é muito baixo. Em média, apenas 15 a 20% da fruta vira óleo. Para encher uma garrafa de 500 ml são necessários cerca de 4 kg de azeitonas impecáveis. Quando a extração termina, temos um azeite bruto, cheio de aromas e compostos frescos. Mas ele ainda precisa ser estabilizado, filtrado ou decantado e protegido do oxigênio. Etapas fundamentais para preservar o sabor até chegar ao consumidor. E é justamente isso que vamos ver na próxima etapa, onde tecnologia, robótica e engenharia transformam um azeite recém-nascido em um produto pronto para viajar todo o mundo. Quando o azeite sai da centrífuga, ele ainda é um líquido vivo, carregando pequenas partículas de polpa e microgotas de água. É aqui que começa uma das etapas mais sensíveis de todo o processo. Filtrar ou não filtrar? Essa decisão muda a aparência, a durabilidade e até o perfil aromático do óleo. A filtragem funciona como um polimento delicado. O azeite passa por placas de celulose ou membranas muito finas, que removem impurezas sem alterar seus compostos naturais. O resultado é um óleo mais estável, mais brilhante e com maior vida útil. Já o azeite não filtrado, o famoso novelo, mantém partículas suspensas e dão sabor intenso, mas também aceleram a oxidação. É um azeite vibrante, porém efêmero, perfeito para consumo rápido. Nenhum é superior ao outro, apenas vivem ciclos diferentes. Com a filtragem definida, o azeite segue para uma das áreas mais tecnológicas, os tanques de armazenamento, que são estruturas colossais de aço inoxidável que funcionam como cofres. A luz não entra, a temperatura é controlada e o contato com o ar é praticamente zero. O espaço vazio do tanque é preenchido com nitrogênio ou argônio, gases inertes que criam uma espécie de escudo invisível contra a oxidação. Um simples fluxo de ar poderia comprometer semanas de trabalho. Por isso, essa proteção é inegociável. Sensores espalhados por toda a sala monitoram cada detalhe: temperatura, pressão interna, vibrações e até variações químicas. Se a temperatura subir acima do ideal, geralmente entre 14 e 18 graus Celsius, um alerta é acionado. Parece exagero, mas uma oscilação de poucos graus pode alterar o frescor, aroma e até a estabilidade do óleo. Em lugares de alto padrão, o armazenamento é praticamente uma operação de laboratório. Em paralelo, o controle de qualidade entra em ação. Robôs e equipamentos analíticos fazem leituras que seriam impossíveis há poucas décadas. Equipamentos identificam ácidos graxos, compostos voláteis e até marcadores químicos que determinam se o azeite poderá realmente ser rotulado como extra virgem. Isso evita fraudes, misturas indesejadas e garantem que cada lote siga padrões internacionais de qualidade. Mesmo com toda a tecnologia, o paladar humano ainda tem um papel muito decisivo. Painéis de degustadores treinados, verdadeiros especialistas sensoriais, avaliam pequenas amostras em busca do equilíbrio, amargor limpo e até a picância que já é característica. Qualquer defeito leve, quase que imperceptível ao consumidor comum,
pode desclassificar o lote. É uma etapa onde a tradição e a ciência se complementam. Quando o azeite é aprovado, começa a etapa final, a embalagem. E aqui, um erro simples pode arruinar tudo. Garrafas transparentes, por exemplo, permitem a entrada de luz, causando uma oxidação acelerada. Por isso, os melhores produtores usam garrafas escuras, latas metálicas ou recipientes totalmente opacos. Além disso, máquinas de envase utilizam vácuo ou injeção de nitrogênio dentro das garrafas antes do fechamento, expulsando assim todo o oxigênio residual e prolongando a sua data de validade e qualidade. Todo esse cuidado pode parecer até exagerado, mas é justamente ele que garante que o azeite mantenha aroma, cor e sabor até chegar à sua cozinha. Bem, e como você já chegou até aqui, vale também aquela força, né? Esse conteúdo profundo e detalhado você só vai ver aqui no meu canal. Então, participa com a gente e deixa o like aqui no vídeo. Agora vamos para a melhor parte do vídeo. Vamos revelar como que o azeite viaja pelo mundo, por que tantas fraudes cercam esse mercado e como identificar um azeite realmente autêntico na prateleira. Olha, vai se preparando, tá? Porque a próxima etapa traz uma revelação que pode mudar completamente a forma como você compra o seu azeite. Quando o azeite finalmente deixa a linha do envase, começa uma viagem que poucos imaginam. Ele pode ter nascido em uma fazenda no interior de Portugal ou nas colinas de Toscana, mas em questões de dias estará cruzando oceanos dentro de contêineres climatizados. Sim, o azeite não viaja como qualquer outro tipo de alimento. A temperatura dentro do container precisa ser estável. A luz deve ser zero e a vibração precisa ser controlada. Tudo isso para impedir que o sabor se deteriore antes mesmo de chegar às prateleiras. E o que pouca gente sabe é que muitos dos azeites que encontramos no supermercado são resultados de misturas internacionais. Um lote pode ser colhido na Espanha, filtrado na Itália e armazenado na Grécia, e engarrafado em Portugal. Parece estranho, mas esse modelo é comum porque algumas empresas gigantes compram azeite a granel de diferentes países e criam blends específicos, mais suaves, mais frutados e mais picantes. Isso não é uma fraude, na verdade isso é uma estratégia. A fraude verdadeira está em outro lugar. E aqui vai uma revelação que pode assustar muita gente. Estima-se que até 70% do azeite vendido no mundo já tenha sido alvo de adulteração em algum momento da cadeia global. O problema não é o azeite puro, e sim a tentação de misturá-lo com óleos mais baratos, como óleo de soja ou girassol, e ainda assim rotulá-lo como extra virgem. Em alguns escândalos históricos, testes laboratoriais descobriram que lotes continham menos de 20% de azeite verdadeiro. Foi por isso que governos e organizações internacionais criaram regras mais rígidas, certificações e análises químicas obrigatórias. Mas como o consumidor comum pode se proteger? E aqui vão alguns sinais decisivos. Bem, primeiro, é claro, desconfie do preço muito baixo. Azeite extra virgem real exige matéria-prima perfeita, extração rápida e tecnologia de ponta. Nada disso é barato. Segundo, prefira embalagens escuras ou latas. Elas protegem melhor o aroma e prolongam a vida útil. Terceiro, procure a data da colheita e não apenas a data de validade. Quanto mais fresco, maior o frutado e menor a oxidação. O azeite é um alimento vivo e seu auge costuma ser dentro de 12 meses de colheita. E já que estamos falando de curiosidades globais, aqui vai uma que surpreende muita gente. A maior parte das azeitonas que você consome não nasce nos países que você imagina.
A Espanha sozinha produz mais de 40% do azeite mundial, uma quantidade tão gigantesca que nenhuma outra nação chega perto. Em algumas temporadas, a Andaluzia colhe tanto que suas oliveiras vistas de alto parecem um tabuleiro infinito. Agora que você conhece cada segredo por trás desse líquido precioso, da árvore ao tanque, da centrífuga ao navio, fica impossível olhar para uma garrafa de azeite da mesma forma. Dentro dela existe uma combinação de natureza, engenharia, tradição e ciência que atravessou séculos e moldou culturas inteiras ao redor do Mediterrâneo. E antes da gente encerrar, me conta uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está assistindo? Eu quero realmente saber onde que esse conhecimento está chegando. Se você gostou dessa jornada pelo mundo do azeite, se lembra de se inscrever aqui no canal, porque toda semana vamos ter novos mergulhos nos bastidores da indústria, sempre com histórias surpreendentes e processos incríveis que você nunca tinha visto antes. É isso, um forte abraço a todos e até a próxima!